E estamos ao vivo para nossa sessão semanal. Olha aí, 3 semanas seguidas sem atrasar, da nossa sessão de Retorno ao Avernus, a nossa nova campanha que leva os nossos jogadores aventureiros de volta a esse lugar tão querido que é Avernus. E o que está de volta também são os subs do Mago Caolho, que estava com 26 meses no último sub e agora ele tem 25 meses na sua sequência. Por isso que eu não chego em 28, Wagner. O 28 me assusta. 28 te assusta. Verdade, vai que 28 acerta, não é mesmo? Bom, checando aqui o áudio, que acho que é o mais importante nesse primeiro momento. Isso aí, bom, aparentemente está tudo funcionando. Isso, muito bem, a gente já checa na sequência. Mas é isso, estamos de volta para continuar as nossas aventuras em Avernus. Dessa vez com a mesa cheia. Todos os jogadores resolveram aparecer nessa sessão. Então, acredito que teremos muitas novidades interessantes. E dessa vez, acredito que as pedras não atrapalharão e nem chamarão a atenção de ninguém do grupo, não é mesmo? E aí, como é que vocês estão? E aí, buenas noites, time. Cá estamos, né? Eu quase não participo. Sim. Tava complicado, tava trabalhando muito. Mandei no grupo, aí o Leleco falou assim: cara, é só parar. Aí eu parei e deu certo. E também aproveitar aí pra dar os parabéns, né, publicamente ao Mosquito aí que ganhou o concurso de Mr. Santos na semana passada. Parabéns. Boa, cara. Isso aí, meu. É isso aí. Representando aí, muito bom. É o Mr. Santos na categoria peso-pena, né? Peso do Mosquito. O que importa é ganhar. Exato. Eu ouvi dizer também que não foi tão divulgado, que foi um campeonato mais escuso, que foi o campeonato de tapa de bumbum, que é aquele quando você mexe pra cima e pra baixo pra as doidinhas fazer assim, o Mosquito ganhou também, porque tem malemolência. Meu Deus, gente. Que ideia é essa? Olha só, Daniel Martini mandando o Prime aqui, se inscrevendo. Valeu, obrigado pelo suporte. Foi bem na hora aí da conclamação da vitória do Mosquito nesse campeonato aí, nessa modalidade tão diferente, né, que o Magal citou. Mas valeu aí pelo suporte. E, bom, né, então o Mosquito de volta aí agora com mais títulos para live. E lembrando que o canal é parceiro da editora Retropunk e por isso nós temos lá um cupom especial de 10% de desconto que foi atualizado esse ano para o cupom 2023_DMC10. DMC de Dungeon Masterclass 10 de 10% de desconto. É só colocar lá as compras no carrinho, mandar o cupom e finalizar a compra que já vai estar lá com os 10%. Inclusive ele é cumulativo com as promoções que sempre rolam lá no site da Retropunk. Então aproveitem que às vezes dá para conseguir tipo 35, 45% de desconto. Tem muito RPG legal lá, né? Como Rastro de Cthulhu, Hora da Aventura, vários e vários suplementos de Savage Worlds, tem Brancalônia para D&D quinta edição, tá saindo agora Sprawl Runners, vários jogos, sistemas e ambientações diferentes e legais e com um cupomzinho especial. Então aproveitem aí o cupom 2023_DMC10 e o link tá aí no chat também. Tangsman, e aí, cara? Bom, estamos de volta então, mesa cheia, comemorando a vitória recente do Mosquito. Então, o Mosquito charmoso 10. Boa interpretação pro nosso DMC10, cara, muito bom. Como estamos aqui, né, de volta agora com a mesa completa, vou fazer um breve resumo, né. Retorno ao Avernus é a nossa campanha que se passa em Avernus, a primeira camada aí dos 9 infernos em Faerûn, em Forgotten Realms. Nós estamos continuando uma história, mas não exatamente a história em si, mas as consequências dela. Então a gente jogou aí grande parte da campanha Descida ao Avernus, que é uma campanha oficial de Dungeons & Dragons quinta edição. Porém, ela não acabou muito bem. O grupo acabou sofrendo baixas que levaram a um TPK, a um Total Party Kill, né, a morte de todos os membros aí do grupo. Não tinha muito como reverter. Então os heróis perderam em Avernus.
Mas Avernus é um lugar muito legal, muito divertido, então a gente decidiu voltar, mas dessa vez com alguns que são, parece que originários de Avernus, outros vieram de fora aí por conta própria, e se arriscam aqui em Avernus como mercenários. Eles se denominam os DMCs, e eles ainda não me disseram o porquê, mas tudo bem, a gente ainda tem algumas sessões aí para descobrir. E esse grupo de mercenários realiza diversos trabalhos em Avernus, aí, serviços para qualquer das forças que for capaz de pagar mais. E com isso eles vêm mudando um pouco a balança de poder nesse lugar que só conhece a disputa, né, desde os seus primórdios, aí, há milênios. A ideia, né, do retorno ao Avernus não é continuar a história da descida ao Avernus, mas sim viver as suas consequências. Então, na nossa campanha, os heróis realmente perderam. Zariel conseguiu capturar a cidade de Elturel e fazê-la agora parte, né, da paisagem de Avernus. E com isso, ganhar ainda mais poder. Afinal, existem forças ali trabalhando em Elturel, né, ou melhor, no que era Elturel. E o terreno, né, o próprio território da cidade agora é disputado um pouco pelas capacidades aí que foram trazidas para cá. Mas o grupo não está lidando muito com isso. Na verdade, eles começaram fazendo um trabalho que parecia simples, resgatar uma criatura presa acima de um abismo estranho. E eles não só fizeram isso, como libertaram essa criatura, depois outra criatura, depois outra criatura e depois outra criatura. E eles saíram por aí, por Avernus, tornando a liberdade aí o novo tema da moda. Em busca talvez da revolução do La Plata, ou sei lá, talvez um pouco da visão de todas as personalidades do Felgor, ou pode ser só para juntar mais uma história aí para ser contada pelo Quorum, ou é alguma ideia que o Hack teve lá no Underdark que quer reproduzir aqui, ou pode ser a bondade do Omar também. A gente ainda não descobriu exatamente o porquê, mas está acontecendo. Com certeza não é a última. E o que acontece? Na última sessão, vocês foram até um local em busca de trabalho, que é o que vocês vêm fazendo aí recentemente. Em busca desse trabalho, vocês encontraram uma torre muito distinta, né, esquisita, uma torre que vocês não se lembram de ter visto quando passaram por esse local aí em outras ocasiões. Uma torre feita de uma única peça de metal que pareceu ter surgido em pleno ar, e uma torre que era habitada por um mago, o mago Mordenkainen. Esse mago, a princípio, desdenhou um pouco ali da presença de vocês, apesar de vocês terem ajudado a dispersar uma das inúmeras tentativas de assassinato ali que ele já sofreu. Só que depois, né, que vocês passaram um tempo lá, confabulando sobre seus próximos passos, o mago interpelou sobre os últimos acontecimentos e perguntaram se vocês haviam, né, drenado o fosso de Shunrat. O que vocês disseram que sim, que eram os autores dessa façanha, e não só isso, mas de outras façanhas interessantes aí ao longo, né, das últimas semanas aqui em Avernus. E a partir daí ele demonstrou um interesse muito grande nessa ação caótica que vocês vêm causando nesse lugar. Não só isso, mas vocês também tiveram acesso a outros recursos. Que cura todos os seus pecados. Peraí que tá tendo um donate aqui. Um fã tímido dele, que eu não sei quem é, mas Dom Mosquito, o modelo que cura todos os seus pecados. Bom, muito obrigado a um fã muito tímido pelo donate. E fica aí o recado aí para o Mosquito. Eu até me perdi aqui. Bom, depois que vocês contaram um pouco dessa. Desestabiliza, cara. Depois vocês falaram um pouco, né, dessas últimas ações, ele percebeu que vocês parecem ser uma força ainda, né, um evento ainda mais caótico que o que ele já presenciou nesse lugar, que é compelido por energias caóticas ali, é um eterno combate entre os diabos tentando manter ali algum tipo de ordem ou estrutura e os demônios vindo do abismo e tentando vencer essa barreira. E bem,
com isso, vocês acabaram, então, sendo, de certa forma, aceitos por ele. Na verdade, vocês ainda não aceitaram, né? Mas ele fez uma proposta disso. Então, já que vocês estavam em busca de trabalho, vocês trabalhariam para ele. E já tendo ali uma primeira missão, que seria encontrar-se com a Zariel. Só que ele ainda não disse o porquê, nem como, mas essa foi a última parte aí que ele falou. E vocês tiveram acesso ali, né, a alguns recursos dentro dessa torre, e além de terem visto várias cópias desse mago, parece que trabalhando em vários projetos ali paralelos, vocês notaram que ele tem um grande tabuleiro que lembra um jogo talvez de xadrez, mas as peças são dispostas de uma maneira que nenhum de vocês conseguiu entender de fato o motivo ou, né, o intuito, mas que é bem curioso. Algumas delas parecem representar forças, né, expressivas aqui em Avernus. Inclusive o Hack até ficou um pouco mais interessado, acabou mexendo um pouco lá no tabuleiro, mas ele também não teve muita ideia do que se tratava. E a gente retorna exatamente onde nós paramos na última sessão. Vocês estão reunidos ali em volta, né, dessa mesa, desse tabuleiro, com as peças, enquanto o mago falava um pouco sozinho, perguntava alguma coisa. No meio ali da conversa, ele falou para vocês chamarem o amigo de vocês, afinal ele já estava há muito tempo sentado lá na pedra. E aí nesse momento o Omar é conduzido ali para dentro por um dos servos invisíveis que tomam conta da torre. Você sobe, Omar, uma escada em espiral. Essa escada, ela permeia toda a torre de metal, assim, nos seus arredores, mas ela gera um efeito confuso que, ao olhar, parece que a escada ela tá espiralando na direção contrária à qual você sobe. E para de cutucar o nariz aí do meu bonequinho, Leleco. E... Você gostou que a Friendly daqui de casa tá com você agora? Né? Nossa! O pior que eu reparei isso, eu comecei a... Eu não vi, eu tô vendo agora, cara. Parece quadro, inclusive uma obra de arte, né? Aquelas... A TV tá desligada, ela fica desse... Ela fica assim, né? Tá bom, gostei aí. Quando você começa a subir ali as escadas, Omar, você percebe que esse efeito, assim, a escada espiralada, ela parece correr ao contrário, e as paredes, elas têm vários... ela é coberta por uma espécie de fina camada de seda, um tecido muito delicado, que ondula bem devagar, apesar de você não sentir nenhum vento aí dentro dessa sala. Eu vou precisar que você faça um save de sabedoria enquanto a gente comemora os 31 meses do Flávio. Valeu, cara, pelo sub. Caraca, e por estar conosco há tanto tempo aí, desde os primórdios de habilitar aqui, né, os inscritos no canal, tá? Valeu, Flávio. Desde os tempos mais parem. O quê? Save de Wisdom. Ainda queremos Pablito em uma mesa do Wagner aí online. Precisava. Quem sabe? Ouvir cedo, nossa. Galera tá on fire aí hoje também. Bom, você começa a subir, a coisa desorienta um pouco, mas você consegue se concentrar. Você começa a subir as escadas, elas parecem correr ao contrário. À medida que você sobe a torre, você vai passando por plataformas bem grandes, assim, redondas, né, circulares. Elas são como grandes discos que vão ondulando, assim, para cima e para baixo na própria torre. Então, quando você vai subindo, você vai vendo. Então, a torre ela não tem chão exatamente. Ela tem essas plataformas que parecem oscilar ali entre os andares, ou é a própria escada que oscila. É difícil entender um pouco as dimensões, mas à medida que você vai subindo, você vai vendo vários corpos, né, desse mago. Cada uma plataforma tem pelo menos uma versão dele trabalhando num projeto diferente. Alguns estão escrevendo alguma coisa, outros parecem dissecar algumas das espécimes aí de Avernus, outros parecem estar formulando algum tipo de poção mágica ou coisa do tipo. Mas o que mais te chama a atenção é ver num desses desenhos das paredes, né, à medida que você sobe, um deles mostra uma cena que parece ser uma grande batalha.
Essa batalha é contra o que parece um exército, né? Uma horda, uma legião de Avernos, né? Os diabos vestindo as armaduras, armas, reunidos ali em legiões, né? Aquela coisa bem organizada e sistemática que eles apresentam aqui. E eles estão avançando contra o que parece ser uma grande criatura dourada com uma tromba proeminente, orelhas, né, grandes assim, e em cima, né, montada nessa criatura, você vê uma criatura, uma forma angelical, que aponta uma espada brilhante na direção das legiões. E enquanto ela aponta, Tugsman, valeu pelo sub, obrigado aí pelo suporte, obrigadão. Junto. E iniciando aí o nosso Hype Train, galera que tiver o sub aí, o Prime, quiser mandar bitzinhos, dá pra gente ativar o Hype Train e ganhar aí uns emotes especiais. Você vê, e quando você observa, você é tocado ali pela sensação de familiaridade. Aquela criatura, como o tecido ele se move assim lentamente, ele dá a impressão de que o desenho, né, tá em movimento. O dourado, né, da pele da criatura parece até emanar uma luz, brilhar. As hordas parecem avançar, você quase consegue ouvir os sons deles gritando, as ordens sendo dadas, a criatura avançando, né, soprando a tromba. Só que aí nisso que vai, né, você tá observando ali, meio capturado pela visão, a escada, né, que você tá subindo, uma plataforma começa a descer e cobre assim a visão e você já tá mais acima. E aí você vê os seus amigos reunidos ao redor de uma mesa onde um tabuleiro de um jogo esquisito parece estar sendo jogado. Junto com o mago. Eu vou colocar a imagem do mago aqui. Eu dou uma enxugada na possível lágrima que deve ter escorrido, tá ligado? Eu limpo os olhos assim. Aí eu vou me aproximando, né, murmurando, tipo... Por quê? Por quê? O que aconteceu com você? E eu continuo andando em direção a eles. Olá a todos, vocês conseguiram? Conseguimos o quê? O que vieram procurar? O trabalho, sim, acho que sim. Olha assim pra ele, pro mago, né, agora. Mago Caolho deu um sub de presente, completando 42 sub-gifts do canal. Valeu, e com isso chegamos no nível do Hype Train. Ainda tem tempo aí pra gente passar pro nível 2. Valeu, pessoal, valeu aí. Mago Caolho, que sim, né, é o disparado, o maior doador de subs. Então, dessa vez, esse número ninguém tira dele, eu acho. Vai dizer, eu acho que ele deve ter isso aí de meses inscritos, tá ligado? Se pá. Pode ser, se não, muito próximo disso. Temos nomes. Eu olho o mago. Gifiteiro, muito bom. Precisamos transformar isso numa figurinha. Eu olho assim e pro mago, né? Eu lembro que lá atrás os bichos tinham gritado alguma coisa, do qual eu não sei, porque eu não falo a língua deles. Uhum. Eu olho pra ele, eu paro assim pensando lá embaixo, vejo todos os corpos, eu falo, inteligente. Eu cumprimento ele, né? Você é o proprietário dessa torre, né? Teoricamente não, mas o verdadeiro dono não veio reclamar. Eu cumprimento ele, faço um aceno com a cabeça. Por que você demorou tanto pra entrar? Os outros já tiveram uma ótima conversa por aqui, enquanto você ficava tomando conta da sombra daquela pedra. Às vezes é necessário se retirar para refletir sobre as coisas que você fez. Você inventou isso agora, né? Não. A propósito, aquela tapeçaria, eu aponto assim, tipo, tentando lembrar onde era, que já tá girando pra caralho. Aquela tapeçaria aqui. Que obra de arte aquela, hein? Onde você conseguiu aquela imagem? Acho que já veio com o pacote todo. O lugar parece registrar momentos importantes desse lugar.
Mas eu nunca me atentei muito a esses detalhes. Quem costuma trabalhar com arte costuma sempre aumentar as coisas, não registra de maneira correta os fatos, nem muito menos consegue restringir a sua emissão de opiniões. Então, no fundo, são como rabiscos numa caverna. Algumas coisas ali estão bem precisas. Bem precisas. Interessante. Vamos lá? Que tipo de trabalho você tem pra gente? Bom, pelo que vocês disseram que fizeram, acredito que vai ser um trabalho simples. Nós temos duas maneiras de abordar esse trabalho. Eu diria que talvez 2 possíveis caminhos. Um deles seria ir até Zariel, contar com sua compaixão, explicar parte da situação e convencê-la a libertar um dos seus cativos. A segunda opção seria se infiltrar na fortaleza dela e fazer isso por conta própria. O meio e o caminho eu deixo completamente nas mãos de vocês. Bom, nesse caso não deve ser muito difícil liberar alguém, não é mesmo? Já não, pelo que vocês demonstraram. Quem seria o cativo? Quando Zariel tomou suas ações para trazer um pedaço do plano material para cá, ela o fez através da manipulação de uma figura. Uma figura importante para aquele lugar, mas que agora que cumpriu a sua tarefa, acabou ficando como uma espécie de troféu ou apenas uma coisa que ela resolveu guardar como recordação. A sua forma atual é muito diferente da que habitava no plano material. Ele parece ter sido assassinado por um grupo de aventureiros há um tempo atrás, e como tinha consigo um acordo com o Zariel, sua alma foi trazida para cá. E quando isso aconteceu, ele foi transformado num Lemur. A primeira casta de ascensão dentro das legiões infernais. Mas Ariel se compadeceu disso e digamos que o promoveu a algo um pouco maior dentro da casta, mas ainda assim é um tanto quanto inútil. E ela o mantém aprisionado na sua fortaleza voadora. Porém, de acordo com o que vocês fizeram aqui, e aí ele aponta ali pro tabuleiro, e agora você tem uma boa visão do tabuleiro, Omar. Pode fazer um teste de investigação. Você é um clérigo da guerra, um manjo das batalhas aí, não quer não? Bônus. Se você tiver alguma coisa específica não tem. dentro... Não, tudo bem, às vezes você tem alguma característica dentro do seu background, alguma coisa. Cara, não tem, só acólito. Você parece entender bastante das criaturas daqui, não é mesmo, careca? Já, só esperar, tá, beleza. Sim, como eu disse pra vocês, eu estudo esse lugar, ou melhor, o equilíbrio que esse lugar precisa manter. O quê? Escreva um livro sobre as criaturas daqui. Isso pode ser de ajuda para aqueles que chegam neste local. Eu estou fazendo isso nesse exato momento, eu diria. Felgor sabe das coisas. Peraí. Faz o seguinte. Eu vou usar um bagulho chamado conhecimento do passado, tá? Ok. Deixa eu ver se eu posso usar. O que isso faz? Eu tenho memórias de uma possível outra vida. Uhum. E quando eu fizer um ability check que usa uma skill, né? No caso, eu posso rolar um D6 e adicionar o número a essa rolagem pra ver se ela melhora. Vai que se virar um 14zinho ali, pode ser melhor, né? Tudo bem. Só? Não, beleza. 10. Então, deixa pra lá. Você observa o tabuleiro, né? Quando ele aponta ali, você vê várias peças feitas de madeira.
as madeiras parecem ter uma tonalidade diferente, algumas mais escurecidas, outras um tipo de carvalho talvez mais claro. Pode ser tanto do tempo em que elas foram feitas, talvez elas foram produzidas em tempos diferentes, isso foi deixando a madeira com aspecto mais velho, ou elas foram colocadas daquela maneira de propósito, com algum tipo de coloração, enfim, ou trato mesmo da madeira. Algumas são até fáceis de distinguir, você consegue ver símbolos que vocês têm contato, né, ou já tiveram aí em Avernus. Outras até te lembram, de certa forma, símbolos ligados à religião, então te dão uma ideia um pouco melhor, mas nenhuma religião ligada a aspectos bondosos ou de energia positiva, tá? Você vê ali algumas das figuras que compõem, né, panteões mais malignos, de certa forma. Uma que chama a atenção é uma única peça que é feita de uma madeira de um tom quase amarelo, assim, puxado até mais pro dourado. Ela lembra um símbolo que parece um sol, assim, com várias pontas. Você, né, como um clérigo da divindade, você reconhece ali como uma representação, né, mais rústica ou até um pouco mais antiga, né, de Lathander, tá? Mas você não consegue, ali olhando, você não consegue entender o que jogo é aquele ou por que as peças estão dispostas daquele jeito. KNJS 14... vendo no YouTube vocês ao vivo. Ah, que legal, boa noite aí. Cadê? Boa noite. Ah, ele mandou um Prime aqui, que pra mim não apareceu. Pô, valeu, obrigado pelo Prime. O Wagner tá cada vez mais desumilde. Não, é que agora que apareceu pra mim como Prime, eu vi a mensagem, mas é agora que ela subiu aqui como sub. Obrigado, 2 meses aí com a gente, brigadão, e assiste lá no YouTube, eu acompanho a gente aqui ao vivo. Ao vivo é legal, porque você pode aproveitar aqui da interação, né, com todos. Depois do Jovem Nerd, o Wagner não é mais o mesmo. Ai, meu Deus, nada a ver. Não, é outro nível, né, cara? Virou... O nível subiu. O cara outro dia tava perguntando pra gente no grupo se ele deve cobrar 1.000 ou 2.000 reais pra narrar aí fora. Porque agora. Vou ter que deletar essa parte aí. Né, velho? Vou ter que deletar essa parte pra ir pro YouTube, tá? Pra não gerar cortes. Mas obrigado aí, KNJS. Valeu pelo sub, valeu pelos 2 meses e valeu por acompanhar a gente lá e aqui. Olha aí, ó, ele tá reclamando que o Dragonlance é só no presencial e não é no streaming. Aí, ó, vocês estão jogando Dragonlance presencial? Mas é que tem uma questão, ô KNJS, é que eles jogam sem camisa, o Dragonlance. Então isso não pode ocorrer. Ó, vamos estabilizar. Eu preciso segurar o Dragonlance por mais uns 6 meses, porque eu vou jogar de Cavaleiro de Solâmia e vou jogar de Bigode. Verdade, o Magal tá esperando ficar pronto. Mais 6 meses eu jogo de Mordekainen, porque a entrada tá crescendo, tá ligado? Achei que tava indo no cinema com essas entradas aí. Tá maluco, velho. Carinhosamente de Portões de Gondor. Bom, já vimos que realmente participar aqui do ao vivo, né, KNJS é diferente, mas legal acompanhar lá no YouTube também. Obrigado. É bom que ele vai rir 2 vezes. Então, quando ele assistir isso lá. Muito bem, então você observa, você não consegue entender o jogo, a disposição, porque cada uma das peças está ali, mas você nota que parecem representações, seja de figuras ou de forças. Faz um teste de religião, vai, vamos ver se você consegue ir um pouco além do que os seus companheiros foram também quando observaram o tabuleiro. Eu posso ajudar enquanto eu faço uma oração pra ele? E como você ajudaria? Descreve aí pra gente. Eu começo a falar palavras sem sentido, da forma que só Felgor consegue. E como isso vai ajudar ele? Ele começa a falar em línguas e o ajudará com a questão religiosa. Não, tem que ter um motivo aí, né? Vamos lá, eu vou ajudar. Wagner, passa teu nome, sobrenome inteiro e data de nascimento pra eu testar um negócio aqui. Que isso? Cara, Wagner, é o seguinte,
vou começar a contar histórias antigas sobre tempos distantes e deuses e começar a recitar um poema sobre isso e eu vou dar inspiração de bardo. Então, Você vai dar inspiração para... quem é que vai rolar o teste? É o Omar? Então, Omar. Tá, mas vamos ver. Tá, beleza, ok. Você vai inspirá-lo. Vocês notam que ele tá ali meio distraído olhando, porque é a primeira vez que ele observa ali o tabuleiro. Mas, Felgor, você disse que ia ajudar, você tem ideia? Tipo, como... Não, na verdade eu fui olhar aqui e por um breve momento eu achei que a minha religião era alta, mas eu não sou mais Baramura, agora eu sou o Felgor. Você é um feiticeiro agora, né? Então você não vai ajudá-lo. Na verdade é mais capaz de atrapalhar. Eu tenho mais um, mas não é muita coisa. Eu posso ajudar, tá? Não, pera aí, assim... Meu Deus, O help, a ação de ajudar, qualquer um pode fazer. Ela não tá ligada a nenhuma estatística da ficha. Porém, vocês precisam me dizer como vocês vão ajudar. Que é isso, quem ajudar, se alguém ajudar, ele vai jogar o teste com vantagem, né? Que é o que consiste a ação de help. Mas aí tem que ter um contexto, assim, como seria essa ajuda? Ela não pode ser, tipo, telepática, tipo, eu vou ajudá-lo. Vamos criar ali na ficção alguma integração que isso funcionaria. Vai rolar um brainstorming, é isso? Ó, pra eu usar minha inspiração, eu vou contar histórias antigas, então, sobre deuses, principalmente sobre a minha divindade, que é Coleirão Larete, que é o deus dos elfos, e sobre a luta dele com o Grunch, o deus dos orcs, e pipipi, papapá. Eu vou ficar contando as histórias e das ramificações de deus que nasceram disso, e aí eu vou dar inspiração pro mosquito. Enquanto você conta, eu também vou fazendo os inserts sobre Carecor, que é a minha divindade, né? O pior é que é verdade, cara. Nossa, cara. Eu tinha esquecido disso. Carecor Rasbrofan, velho. Carecó Rasbrofan, mano. Muito bom. Muito bem, Omar. Enquanto você está ali um pouco absorto, observando o tabuleiro, você vai ouvindo, né, enquanto o Corum começa a recitar ali um poema. E talvez você, de todos que estão ali, né, seja o mais ligado a sentir esse tipo de emoção. Você vê que os outros são mais frios, eles talvez estejam em Avernus já há muito tempo, essas coisas passam despercebidas, mas o poema acalenta ali as suas memórias um tanto quanto apagadas, ainda nessa névoa estranha entre a vida e a morte, e te dão, né, essa sensação ali de que você pode ir um pouco além, né, com a inspiração. Enquanto isso, do outro lado, um pouco dissonante, mas ainda assim acrescentando, o Felgor, ele fala, né, a respeito ali de divindades mais obscuras, talvez, meu Deus. Carecor is here. Esse conhecimento te falta um pouco, afinal, né, o tempo todo que você esteve foi ligado às divindades da luz, né, das energias positivas, e isso te dá um pouco de entendimento ali das forças que estão trabalhando em algumas das peças representadas. Então pode jogar com a vantagem e se você quiser, você tá com inspiração aí durante os próximos minutos. Tá. Vamos lá. Religion. Meu pai. Muito Vamos bom. lá, né? 9. Tem inspiração, hein? É um D8. E É 8? Ah. É. Olha só, rebaixou seu poder a um D6. cara. eu Nossa. posso ainda ajudar? Não, só um help só dá pra uma pessoa ajudar. Não é help, não. O que É um é? help, mas não... Eu já falei que ia fazer de qualquer forma. Eu simplesmente olho fixadamente ali pro Omar. No, hombre. O que pensas está errado. O correto é o que pensastes da primeira vez. E eu dou uma lapada de genialidade nele e eu tô gastando o meu Flash of Genius. Cara, Caralho. Tu ganha mais 3 nessa tua rolagem aí. Então foi 14. Muito Que bem. legal isso. Ah, não consigo ler. aí o Wagner, mas é insuficiente. Olha só. Mas é insuficiente, mas eu falei que já ia fazer. Não, 14 é um bom valor. É legal, uma feature interessante. É pra qualquer pessoa ou é pra você? Pra qualquer pessoa, ou né? qualquer pessoa. Quando você ou qualquer outra. fixa. Muito legal.
Faço um check de habilidade, um save. Irado isso. Legal, tipo uma dica relâmpago ali, né? Tipo, é assim. Flash of Genius. Muito Ele bem. tropeçou em alguma coisa. Vocês estão por ali, né? Cada um da sua maneira. E você nota o seguinte ali, Omar, referente não ao jogo, mas às forças ali representadas. Você percebe que algumas peças que parecem ter o aspecto mais antigo, elas não necessariamente se referem a entidades ou criaturas que seriam mais velhas. O que você nota é que talvez as mais antigas tenham sido adicionadas antes a esse tabuleiro, tá? E estão ali peças que representam algumas das figuras, né, de poder passadas também desse lugar. Então, isso, o que isso, né, como você chega nessa conclusão? Você vê, por exemplo, que a peça ali que representa Zariel, né, você vê uma figura que lembra, né, com as asas, né, agora de couro e sem uma das mãos, e no lugar da mão tem um mangual, né, preso. Ela parece ser de uma outra tonalidade, tá meio como se tivesse sido pintada por cima, então ela é mais recente. Já uma figura que representa a forma de Bel, né, que é um dos arquidiabos daqui, ela já é uma dessas mais da cor mais escurecida, tá claramente ali há bastante tempo, tá? Tem uma outra que parece representar a deusa dos dragões cromáticos, tá? Você vê o que seria a forma de Tiamat. Essa peça, ela tá um dos pontos mais afastados do tabuleiro. E você sabe, né, com seus conhecimentos religiosos e com a ajuda aí dos seus amigos, que Tiamat, ela foi banida e aprisionada em Avernus, tá? Já há algum tempo atrás. Inclusive, algumas tentativas, né, dos seus seguidores de resgatá-la falharam, algumas tentativas até recentes. Mas, de qualquer forma, dentro da conjectura de Avernus, ela é uma criatura recentemente adicionada. Então, você nota isso na tonalidade da peça dela. A outra peça mais recente ali de todas é a figura que representa esse símbolo arcaico de Lathander, tá? Essa é a peça mais recente do tabuleiro. Então você nota isso, algumas figuras têm esse peso de figuras, né, de liderança religiosa, não necessariamente por serem divindades, mas por terem seguidores, tá? Uhum. E elas parecem ter sido adicionadas ao tabuleiro ao longo do tempo. Tem uma peça também de uma coloração bem distinta, que é um cinza quase azulado, que você entende ali que é uma das representações também de uma outra figura demoníaca, que é Mefistófeles. Ele também está num ponto tanto quanto afastado dos outros, mas ele não é uma peça recente, ele já é uma das peças antigas, tá? Então essas são as coisas que você consegue puxar ali da sua memória e com a ajuda dos seus amigos, aí, os seus companheiros de grupo, quanto à disposição dessas figuras no tabuleiro. Passo algumas informações pra eles, né? Falo, tipo... O que você diz? Eu aponto pra peça recém-pintada, há pouco tempo pintada, com algumas alterações. Perdão. Algumas alterações. E eu falo que essa peça, ela tem... ela tem alguma semelhança com o que um dia possa ter sido Zariel. Falo que essas peças aqui me parecem mais antigas, aí eu aponto pro azulado, pro outro, que é um demônio também bem antigo, e eu falo, ó, essas daqui já estão aqui há mais tempo. Estranho isso aqui parece um diagrama de poder da região. Aqui pode ser Mefistófeles, aí eu aponto para azul, aqui pode ser Bel. Eu olho para a peça de Lathander, o símbolo dele, falou que é um símbolo da divindade. Ele lembra o símbolo, assim, mais ou menos, da divindade. Isso, ele lembra. Você diria que é, mas não é uma representação recente, tá? Não é uma representação moderna. Ela é arcaica, como se fosse ou feita por alguém com pouco conhecimento, tentou reproduzir ali uma das feições, né, de Lathander, ou pode estar baseado num conhecimento mais antigo do culto, né, até da figura mesmo.
Eu olho pra eles, eu aponto pro um dos anéis que fica na tromba, né? E eu mostro, tipo, que é um símbolo semelhante ao meu. Não, Leco. Podem fazer. Eu te conheço há tempo suficiente. Todos os outros, exceto o Omar, podem fazer um teste de intuição. Isso é bom, eu ia perguntar isso enquanto ele tava falando do cara. Quem faz o teste de intuição? Desculpa. Todos menos o Omar podem fazer um teste de intuição. Yeah. Ainda bem que temos aqui nosso amigo Coron. Insight check. Poxa, Sem de nada. Tudo bem. O hack realmente tá lambendo sabão. Olha, se eu estivesse jogando Vampire, eu seria um puta vampirão. Porque eu tiro de 7, 8 e 9 aqui. Coron, quando o Omar aponta ali para o anel, né, e fala, né, da sua devoção ao Lathander, você nota que o Mordenkainen, ele olha assim, enquanto ele tá explicando, ele, né, e aponta, ele olha de maneira meio discreta, assim, e parece como se ele soubesse mais do que o Omar está falando. Tipo, o Omar afirma algumas coisas e você percebe que ele observa, contendo talvez um comentário ou uma das explanações que ele faria normalmente, como ele fez várias vezes desde que vocês estão aí. Ele deliberadamente contém ali uma fala, uma frase. Eu olho para o Mordecai. Você tem algo a acrescentar? Não. Não me entenda mal. Normalmente você não segura a língua e você parece deliberadamente ter ficado quieto. Isso poderia, pelo menos, nos ajudar um pouco e sanar a ansiedade do nosso amigo. Deve ter sido impressão sua só. No geral, eu tenho boas impressões. Mas então, vocês já definiram como pretendem cumprir o meu trabalho? Como a gente vai chegar até a fortaleza dela? Bom. Bem, assim como todas as outras, elas precisam de tempos em tempos se reabastecer em uma das docas do Styx. Eu posso providenciar para que vocês estejam próximos do lugar no próximo abastecimento. E como a gente vai sair dela? Ué, isso é parte do trabalho de vocês, certo? Talvez, por isso que eu estou perguntando se você tem algo para nos ajudar. O que você precisaria? Não sei. Algo. Ué, mas se você não sabe o que você precisa, como é que eu vou poder te ajudar? Você é o mago aqui. Mas nem tudo se resolve com magia. Um teletransporte saindo de lá pra cá resolveria. Então você sabe o que você precisa. Por que vocês não são diretos? Por que vocês perdem tempo falando em meias palavras? Um teletransporte? Bom, eu não vou poder tirá-los de lá de repente. Algum de vocês consegue ler a magia se ela estiver escrita num pergaminho mágico? Eu olho assim pra galera, né? Alguém? Se arcano, né? Não. Meal. Sí. Hermano. Eu consigo. Mas podemos também ficar com aquela carroça que Dona Zazá fica. Também é uma opção. Vocês querem roubar a fortaleza voadora de Zariel? Roubar não. Dar a quem merece. Dar ao povo daqui. Dá um pergaminho pra ele. Meio cedo pra isso? Eu fico bem desconfortável com tudo que eles estão falando, tá? Tipo, visivelmente eu tô olhando pro tabuleiro já com uma cara de tipo, não. Deixa eu fazer uma pergunta, Wagner, se isso cabe. Aquela em Eldritch Invocation que faz eu ter a leitura, serve pra isso? Que leitura? Eu tô achando... A Eldritch Invocation, que é Devil's Eyes,
O Eyes of the Rune Keeper. Eyes of the Rune Keeper. Ela te deixa ler todos os idiomas. O que eu tinha com Astor, lembra, o Vagnão? Entendi. Leitura que você diz, tipo, de ler mesmo, né? Então, o pergaminho mágico é o seguinte, para você conseguir usar, a magia ela tem que estar na sua lista de magias pela classe. Então, não necessariamente tem que ser um mago, mas a sua classe tem que dar acesso àquela magia. Posso tentar ler? Então, você teria acesso a essa teleporte, está dentro da magia, está dentro da lista de Sorcerer? De Warlock. Desculpa, de Warlock? Deixa eu dar uma olhada se teleporte está. Então, aí tem isso. Esse é o primeiro ponto. Se ela for de um nível que você ainda não é capaz de fazer, aí ela tem uma chance de falhar se você tentar ler, tá? Ah, não. Eu tenho Dimension Bardo, Door, mas... Sorcerer e Wizard. Não. não. Eu não consigo também, não. É Bardo, Sorcerer e Wizard. Bom, Vai então ser de outra forma. vocês não tem sim. conseguiriam. O Quorum é bardo. Ah, verdade. Quorum é bardo. O Quorum é bardo. Eu sou bardo. Ele Eu consegue, sou né? paladino, mas eu sou bardo também. É uma magia de 7º level de conjuração. Vai ser um pouquinho difícil, mas você tem uma chance. O Wagner pegou uns bagulho de doce, velho. Pô, 7º nível ninguém casta, velho. Não, é isso, assim, você não precisa conseguir fazer a magia. O primeiro pré-requisito para ler o pergaminho mágico é essa magia ser da lista da sua classe. Beleza, então temos o primeiro pré-requisito, que ela tá dentro da classe Bardo. Aí é uma magia que ele não consegue conjurar ainda, certo? Então o que vai acontecer é que ele vai ter uma chancezinha de falha. Eu não lembro ela de cabeça, mas eu vou abrir aqui e já falo para vocês. Dificuldade 5. Never tell me the Acho que é 17. Acho que é 10 mais nível da magia. Da magia. Eu não Legal, tô enganado. no 17. Vamos lá. Magic Scroll. Blá, blá, blá. Hombres. Vamos lá, revolução. Ah, que legal. Pulei várias páginas. Vags, eu acho que só tu vai me dar um descanso longo pra adicionar meu... Ah, não, calma aí. Opora. Opora. Não, eu achei que tinha caído aqui. Eu preciso pegar as magias de 3º nível, não peguei. Acho que quando você faz o... Não, eu escolher magias de 3º nível. Tá. Quando a gente fizer um descanso longo, na próxima você já consegue. Show. Não, acho que dá pra fazer, né? Nada. Eu tô estranho no Reference Manual quando eu procuro aqui no Fantasy. Ele não acha? Tem que entrar no D&D, Reference Manual. Não fala? Eu posso estar enganado, Wagner, mas eu acho que tá no Zanatar, viu? Não, mas tem... Ele tá na regra básica de pergaminho mágico, na parte que fala dos pergaminhos. Espera aí. Case... Scroll, cadê H? Você tem que fazer um ability check usando seu Spellcasting Ability para determinar se você consegue castar. A dificuldade é 10 mais o level da spell. Boa. Numa falha, a magia desaparece e 17. a magia desaparece com o scroll e não tem nenhum efeito. Beleza, então 17, o seu Spellcasting Ability é carisma, né? Mais o seu Proficiency. 10. Tranquilo. 50% de chance. Tu tem 4 de carisma, mais 3 de proficiência? Não, eu tenho 3 de carisma, 3 de proficiência. Galera, até lá a gente vai estar no nível 18. Fica tranquilo. Tá de boa. Eu tenho a pedrinha da sorte. Ah, legal. Eu falo... Enquanto esse pessoal tava pensando assim, eu falo... O que leva vocês a acreditar que invadir a fortaleza daquela que governa este plano é uma boa ideia? Bom, a boa ideia não era nem estar aqui, né? Então, já que tá no inferno, abraça a capeta. Dito por esse mago, algumas coisas que aconteceram podem fazer cabum.
Sim, outros lugares. balançar o equilíbrio do mundo, a gente morrer, todo mundo morrer, o multiverso explodir, tem alguma coisa a ver com isso. Coisa pouca. E veja bem, Omar, nem todas as ações que não parecem fazer sentido não quer dizer que não fazem sentido. Às vezes elas fazem, às vezes não. Se elas não fazem nenhum sentido, elas fazem todo sentido. Só os veja filósofos online hoje. Fizemos diversas ações que não fizeram sentido nenhum e aparentemente isso nos trouxe até aqui. Sim, mas se E eu estou cruzarmos preocupado com ela, com isso. Se cruzarmos com ela, teremos grande problema. Sim, é bom o Coron saber ler bem rápido. É. E ela saber lutar também. Ou eu posso desafiá-la pra uma batalha de rap. Eu olho pra. Tudo bem, tu vai me quebrar, mas no momento que você falou é bom ela saber lutar, é que eu olho pra você com uma cara extremamente séria, tá ligado? Tipo. Eu ia falar assim, tipo, ela é uma das melhores. Aí você fala da batalha de rap, eu. Deixa eu. Cara, desculpa, é o Felgor, eu tô ligado. Não, isso é RP. Isso é RP. Eu achei que ela- caralho, mas é RP. Será que ela é uma boa lutadora? Uma das Ela melhores. não tem uma mão. Eu ia pensar isso. Quem perdeu uma mão não deve ser tão bom assim. Ela é Gente, a Capitã Gancho. gente, o foco não é nem encontrar ela. A gente entra, pega o. Qual é o nome do indivíduo? Tavius Krieg. Sabia. A gente pega o Tavinho. O que ele fez pra estar lá? Vou do É pão. bom ter mais informações. Você sabe alguma coisa, senhor? Eu não sei seu nome, senhor. Mordecai. Prazer, meu nome é Omar. Foi esse cara que ajudou a Zariel a trazer a cidade pra cá. Peraí, Correto? Sim, é um bom resumo. Ponto. Tu fala Mordecai. Mordecai é um cara famosíssimo, tá ligado? Tipo, quando eu falo prazer, dá um estalinho de tipo, ô Mordecai, tá ligado? Tipo, Faz um teste de história. Foi o Eu não mesmo passei que nesse a teste gente de esbarrou história, por isso que eu contra tô os cagando. demais Eu ali. faço a menor ideia, assim, de quem é um careca. Eu acho que eu não passei nesse teste. Não, ninguém passou. Ninguém passou. ó, Ninguém passou, continuamos literalmente. assim. Ninguém passou literalmente. É porque ela é careca, né? Não. Você não junta nenhum ponto assim Não, eu falo específico. assim, então continua. Talvez Você fala um assim, quero mago Mordecai, eu falo, peraí. Aquele Mordecai. Então, tivesse noção pelas magias icônicas dele e tal. O bardo ali tinha uma chance também, mas não rolou. O guerreiro também do Underdark, mas não rolou. Não rolou pra ninguém, mas tudo bem. eu falo, então, senhor Mordecai, o que ele fez? É bom ter um pouco mais de informação pra gente se preparar melhor pra incursão. Bom, o seu amigo já deu um bom resumo. De certa forma, por culpa dele, Euturel está aqui. Pergunta E importante: a gente precisa trazer ele vivo? sim, se ele for morto, ele renascerá às margens do Styx e Zariel tomará conhecimento disso imediatamente. Se vocês o trouxerem vivo, nós temos uma moeda para barganhar com outras forças. Da mesma forma que as ações de Tavius trouxeram Euturel para cá, ele pode ser utilizado para talvez reverter as coisas e equilibrar a balança novamente. Seu interesse é de libertar a cidade, de apenas barganhar por algo maior aqui. Não, o interesse dele é reaver o equilíbrio cósmico das coisas. pelo que eu Poder. entendi. Olha, interesse é vocês poder. estão aprendendo rápido. Ok. Mas. Faz um vocês teste de falam, insight, Omar. Pra quem? Pra tu. Omar, Insight? insight. O mar, o céu, a terra. Depois que eu falei que é reequilibrar o cosmos, o sanguinho escorreu pelo nariz do hack. Omar, o hack diz, né, que para reequilibrar, o Mordecai confirma, diz, olha, isso mesmo, vocês aprendem rápido. Mas você não sente muitas verdades na fala do Mordecai. Eu falei abertamente, falei poder, né? Você quer poder aqui embaixo. Aqui embaixo? Não. Poder é o que está bagunçando todas as coisas aqui embaixo. Eu quero equilíbrio.
soa tão falso quanto da primeira vez. Eu olho pra ele com aquela cara de tipo. Desapproval, tá ligado? Total. Como eu diria, e não podemos esquecer, o pagamento por isso, pelos nossos serviços, por restaurar equilíbrio, não deixar as coisas fazerem cabum e trazer a revolução. Por um instante eu achei que seria um movimento altruísta de vocês, afinal, nenhum havia se preocupado em falar sobre. Mas está certo, todo bom serviço tem que ter um bom pagamento. Ele olha assim pra vocês, sabe, tipo, medindo assim, observa. Eu tenho uma boa quantidade de moedas que recebi de alguns dos diabos daqui como pagamento. 15 delas seriam suficiente? Quinze delas não nos paga até chegar lá. Precisamos de mais. Mas eu posso providenciar que vocês cheguem até lá. E até mesmo que saiam. Um pergaminho da magia de teleportação não é algo barato. E restaurar o equilíbrio desse mundo, dessas coisas. Não, esse aqui é o pagamento só de trazer o cara pra cá. Restaurar o equilíbrio é outro pagamento. Vamos com calma. Se vocês executarem um bom trabalho, quem sabe nós não podemos estender a nossa parceria. Mas eu acho que 30 moedas é o suficiente. Talvez eu não tenha tantas delas aqui. É extremamente irritante manter muitas delas juntas. Bom, eu posso providenciar 2 itens mágicos de relativo poder. Eu tenho alguns em minha posse, podemos negociá-los. Antes de partir, para poder ter mais chances de Não. Sem pagamento antecipado. Se vocês passaram a perna até mesmo em bag, por que não fariam o mesmo comigo? A gente não passou a perna em ninguém. Vocês me disseram que aceitaram o trabalho e não conseguiram cumprir. Não, a gente cumpriu. Não, a gente está solta. Mas provavelmente Meg assim, então. manteria... Ela não arrancaria a cabeça dele, pois sabe que ele retornaria. Ela talvez o manteria sem memórias, como ela fez com o anão recentemente. Não sei se ela venderia como fez com a Azimar, mas ela o manteria por perto. Talvez desmemoriado, só como uma lembrança. La Plata, então o que você acha? Ele falou 2 itens. Ele nos dá um item para cada antes de sair, para nos ajudar ao trabalho, e na volta ele dá o outro. O que você acha? Concordo plenamente. Não, os 2 itens são para que vocês dividam entre si. Eu não posso dispor de 10 itens mágicos. Fazemos o seguinte. 15 moeditas agora, 15 quando retornarmos. Um itenzito. Você está tentando me confundir, é isso? Não vamos ficar voltando à estaca zero. Eu não vou fazer nenhum tipo de pagamento antecipado, mas eu vou garantir que vocês cheguem até lá. Hack, faz um teste de persuasão. Vamos ver se ele, né, como você insistiu um pouco, vamos ver se ele abre mão de pelo menos um adiantamento. Posso fazer com vantagem porque eu estava com La Plata fazendo o negócio? Pode ser, justo. É que você foi o que foi incisivo em falar no adiantamento. Sim. Vai lá, velho. Vai lá, mano. Vai dar sorte, vai dar sorte. Olha. Eu não farei nenhum tipo de pagamento antecipado e vou garantir que vocês cheguem até lá. Pelo menos eu vou tentar. As magias de teleportação não são 100% eficientes por aqui. Mas, como forma de demonstrar boa vontade e o início feliz de nossa sociedade, eu posso antecipar um dos itens mágicos. Mas saibam que eu terei meios de reavê-lo caso vocês falhem com a sua parte. Isso está excelente. Por mim, por todos. Mas depois que sairmos, devemos voltar para onde? Devemos nos encontrar com quem? Bom, usei o pergaminho de teleportação para voltar para esse lugar. As chances de dar errado serão menores se vocês fizerem isso para um local mais familiar. Eu vou me manter aqui ainda por
há algum tempo. Caso eu não esteja, vocês devem esperar que a Torre de Urm retorne até aqui. Mas caso der errado, devemos procurar quem? Devemos entrar em contato com Você acredita em alguma divindade? Pode tentar rezar por ela. Não dará errado. Vai dar certo. Certeza, confio. Flávio diria o que pode dar errado. Eu olho para ele e eu falo, Sr. Mordecai, eu gostaria depois de fazer algumas perguntas. Parece que você conhece bastante das coisas aqui. Mas eu não vou te prender agora. Quando nós retornarmos, eu queria perguntar sobre uma pessoa que deve ter vindo aqui para baixo. Que deve ter vindo não, que veio aqui para baixo. Eu preciso saber se você tem alguma ideia da localização dela. Eu tenho catalogado algumas das figuras mais proeminentes que vêm parar aqui. Você pode falar comigo. E ele dá uma risadinha esquisita quando ele fala isso, mas você não entende muito bem. Você pode falar comigo e eu darei um status desse projeto. Quem sabe a pessoa que você procura já não foi catalogada. Como assim? Catalogado viva, né? Bom, alguns vêm parar aqui com formas de vida diferentes. Acho que vocês, se tiverem sucesso com Cassius, com Távios, vocês vão entender um pouco disso. Ok. Bom, quando que a fortaleza atraca? Eu vou precisar fazer alguns cálculos para tentarmos chegar à ideia do local mais provável de abastecimento. Mas não deve ser muito breve. Teremos um tempo para descansar. Então vamos descansar. Mais uma pergunta. Ele está preso? Ele é o convidado daquela fortaleza? E quando pegarmos, ele precisa ser resgatado? Ele sabe que será resgatado? E o mais importante, depois que ele for resgatado, quais forças estarão atrás de nós? Zazá... Se ele não souber que ele está sendo resgatado. Vamos por partes, então. Ele é um prisioneiro no forte. Mas até onde eu sei, ele não está mantido sob muita segurança. Afinal, a sua forma atual é um tanto quanto insignificante para as forças que Zariel mantém por lá. Mas o local onde ele está preso deve oferecer algum tipo de resistência. Mas acredito que vocês devem dispor de meios de sobrepô-las. Se for libertado, ele ficará muito feliz, mas eu acredito que ele vai tentar convencê-los de buscar outros meios. Talvez até queira retornar a Elturel para tentar alguma coisa mais ligada à sua antiga posição. Então, não acreditem nas palavras dele. Tragam-o até aqui e, a partir daí, terão o seu trabalho cumprido. Bom, ok. É isso, não é? Simples. Acho que podemos partir. Podemos descansar. É simples, vocês têm dois caminhos muito claros para isso, ou talvez até um terceiro, se forem criativos. Mas como farão, aí deixo na mão dos profissionais. Qual seria esse terceiro? Senhor Mago Mordecai, quanto tempo a fortaleza fica atracada? Ela deve passar pelo menos 12 horas. Geralmente é o tempo até se abastecer numa das atracadouros. Não mais que isso. Tá. Desculpa, La Plata, te interrompi. Desculpa a minha intromissão, companheiro. Qual seria esse terceiro caminho, hombre? Eu chamaria do caminho da criatividade. Improvisar. Acho que vocês já sabem um pouco como as coisas funcionam. Quem sabe não conseguem algum aliado temporário ou alguma coisa do tipo. E o que tens em mente? Onde poderíamos procurar? Eu? Não. Se eu tivesse um plano, eu mesmo executaria. Que bom que eu conto com a ajuda de profissionais.
Quanto tempo você Sim. precisa para preparar esse pergaminho? Não, o pergaminho já está pronto. Eu só vou precisar calcular o local aonde a fortaleza voadora deve parar e quando isso vai acontecer. Tá. Dentro de algumas horas eu devo ter as coordenadas próximas disso. E a partir daí eu posso preparar e realizar a magia. Mas não há pressa. Temos algum tempo. Bom, se não for abuso, eu gostaria de perguntar se você teria algum cômodo onde nós pudéssemos nos recompor, por enquanto. Bom, confesso que a torre não dispõe de cômodos para descanso ou coisas do tipo. Elas não eram necessárias ao seu dono anterior e nem são agora para mim. Mas vocês podem se acomodar no térreo. Os servos invisíveis podem prover o que vocês precisarem. Acho que eles já Acho que eles já os abasteceram com um pouco de comida. Eles podem repetir a mesma tarefa e vocês podem descansar por lá. Aproveitem e leiam. Há muitos livros interessantes. Tem sobre o que aconteceu aqui, será? Vou dar uma olhada. O que não falta são livros sobre o que acontece por aqui. Bom, farei os cálculos então. E aí ele começa a subir. Ele sai ali, deixa vocês nesse disco flutuante com tabuleiro e vai subindo as escadas. Depois some de vista. Bom, vamos? Sim. Vamos descer. Quando eu tô saindo, naquele tabuleiro de xadrez onde tem a peça de Zariel, Uhum. eu coloco o dedo em cima assim, que a luz daquele que uma vez te ajudou possa te guiar a sair dessa escuridão. Eu faço um lightzinho. Faz um save de inteligência. Tá porra, só tô fazendo uma cena bonita. Quer fazer graça, tanca. Eu tive que tancar. Tudo bem, você coloca o dedo ali, né, faz as preces, a luz começa a emanar assim, e aí você vê que as linhas, né, que cruzam assim o tabuleiro, elas se acendem com vermelho assim um pouco forte, lembra até, né, a cor assim do Styx sobre as nuvens vermelhas, né, de fogo. E aí você sente impelido a mexer nas peças, mas você não mexe. E aí a peça fica iluminada ali durante o tempo ali da magia, depois ela apaga e você vê que o tabuleiro também não tá brilhando, não. Uhum. Ah, não, acho que vai ficar, não lembro quanto que é light, 1 hora, eu acho, um bagulho assim. Cadê? Tudo bem, ela Por fica 1 o hora. tempo Ela lá, fica tudo lá, bem. tipo, é pra deixar lá mesmo, foi só pra Tá saber bom. que tinha a cena, tá ligado? Tipo, Tudo bem. tirar ela das trevas. Aí eu pensei num bagulho aqui. O La Plata subindo no bagulho do tabuleiro. Tô fazendo assim numa das pedras assim. Só pra derrubar, tá ligado? Muito bem, o que vocês vão fazer? Eu vou Descansar. sentar do lado do Omar ali pra descansar. Desculpa, não entendi. Eu vou sentar do lado do Omar pra descansar. Tá. Então vocês todos desceram, certo? Tá bom, então vocês chegam lá embaixo, os servos invisíveis estão empilhando mais comida ali naquela pequena mesa que eles haviam montado pra vocês. As cadeiras estão ali de novo dispostas, né? Foram empurradas quando vocês começaram a descer. E aí vai vindo comida, assim, vocês não conseguem ver direito de onde ela vem, tá? Mas simplesmente bandejas vêm flutuando, aí eles colocam assim, uma em cima a outra, aí uma escorre o molho assim pra cima da outra, um pouco de arroz assim cai no chão, ele vai empilhando ali, até ter uma quantidade que eles achavam que era suficiente, mas vocês veem que é muito além do que 5 indivíduos precisariam. Vocês vão fazer mais alguma coisa? Não. Então, Acho que o Coron vai. Guardar, né? Eu vou do lado do Omar ali.
chegar devagarinho, tal, como quem não quer nada. E vou falar com ele. E eu vejo uma certa preocupação em você com relação a o ser que comanda esse local. Olha, eu tô com uma cara tipo de. Eu sabia que. Sabe, tipo, sabia que essa conversa ia ser necessária um dia, tá ligado? As criaturas que se corrompem às vezes não o fazem por querer. Ela não era o que ela virou. E eu gostaria de saber o que fez ela virar. Essa nova personalidade, essa nova criatura. Ela uma vez já brilhou. Ela já foi uma general, uma líder. Algo que traria luz para esse lugar. E veja só o que aconteceu. Eu acredito que ela está muito tempo na sujeira. Desculpa, não entendi, o Magal. Eu acredito que ela esteja há muito tempo na sujeira. Isso a afetou de alguma forma. Provável. Você tem uma boa noção de como as coisas aqui embaixo funcionam. Eu espero que... Aí eu olho pra todo mundo assim. Nós não fiquemos muito tempo nessa sujeira para não nos tornarmos algo parecido. Quem sabe, quando tudo isso acabar, alguns de nós possamos trazer redenção àqueles que se desviaram no caminho. Se não houver redenção, pelo menos a morte. É um meio de redenção. É a única redenção. Existem meios de as pessoas se elas realmente quiserem fazerem a coisa certa. Você teme a morte, Omar? Cara, eu olho pra tu com um pesar gigantesco. Não há mais o que temer. Entenda, a morte em si é o acontecimento mais democrático que existe. Não importa de onde você vem e nem para onde você vai. Ela pode acontecer a qualquer criatura, até um Deus. E é por isso que eu vejo beleza nela. Não há o que temer na morte, apenas aceitar. É o círculo natural das coisas. O problema não é morrer, mas sim morrer fazendo a coisa certa. Ou a coisa errada também. Pode ser divertido. Aí eu vejo que o clima tá ficando meio pesado, porque eu falei, né? Sou um cara meio emo, né? O Jotalhão emo. Meio melancólico pra caraca, né? Tô com a tromba aqui assim, né? Eu falo, um pouquinho de coisa errada faz com que as coisas fiquem mais agitadas e o sangue corra melhor, não é, Felgor? Coro. Existe beleza na guerra. Eu que o diga. Do nada, alguém deitado Cara, ali, né? talho pra caralho. A propósito, desculpe, aparentemente eu me distraí no último combate. Eu deveria ter zelado pela sua vida melhor. Deveria ter te protegido. Mas aquela pedra, tem alguma coisa naquela pedra. Seria bom a gente evitar aquela pedra, ela gruda. Não tem problema. Você quase foi triturado por uma criatura com uma língua gigante e presas que rodavam e trituravam carne. Mas eu lembro que você o partiu no meio com maestria e ainda usou a própria criatura para bater no próximo. Aquilo foi legal. Vocês têm hábitos interessantes de combate. Acontece mais do que gostaria. Menos do que... Se trabalharmos melhor nossa estratégia, podemos sim ser um grupo bem eficiente na hora do combate.
E aí eu começo a falar com um pouco mais de prazer, tá ligado? Tipo, Eu olho pra tu agora, né? tipo a primeira vez. Você quer fazer uma estratégia com esses dois, apontando pro La Plata e pro Felgor. A perna traseira, né? Essa daí é a perna traseira, que assim, aqui pra cima. É verdade, tá ligado? Eu olho assim pra ti e falo, olha, o La Plata se mostrou hábil em se locomover pelo terreno. O Felgor, a distância, ele consegue cobrir uma boa área. Sim, dá pra fazer uma estratégia. A gente tem que trabalhar, mas dá pra fazer uma estratégia. Só um minuto. Eu olho pra aquele bando de comida, Wagner. Tem algum pepino ali? Tem. Ai, meu Deus. Não vai... Que específico! Filho da puta. Tem sim. Eu só olho assim, ó. É melhor o La Plata não prestar muita atenção naquela mesa de comida. Por quê? Tem algo. Tem coisas ali que o assustam. Eu começo a olhar a mesa pra tentar ver o que é. Eu sento e volto às minhas orações, tá? Você ficou olhando assim, eu só vi um monte de comida, assim. Como eu disse, algumas até escorrendo por cima de outras. Bem bagunçado, como se quem colocou ali não tivesse muito traquejo social, entendesse desse ritual de se alimentar, sabe? Eu olho pro Felgor. O que o La Plata tem medo? La Plata? Água. Ele tem medo de tiranos. Ele tem medo de um monstro que ele disse, acredito que seja um demônio do abismo ou algo do tipo, chamado capitalismo. Mas nunca vi ele. Mas eu entendo, quando ele toca no assunto, a face dele se enche de pavor. Então eu acredito que deve ser um demônio muito poderoso. Você que levantou a bola. Mas eu tô ali, tô me limpando só. Não, depois da conversa ali, agora realmente eu só tô jogando conversa fora. Tudo bem. Vocês ficam ali, o tempo vai passando, vão ficando mais cansados. Vocês vão dormir, o que vocês vão fazer? Ah, eu vou. Vou capotar. Eu vou pelo rolê até porque eu tô... Acho que eu não tô com slot gasto, então tecnicamente eu tô de boas. Assim, quanto a Tá, magias, mas mas vocês cansam também. É É que assim, tá passando... Estão passando as horas. Vocês vão fazer alguma coisa antes de dormir ou não? Não. Então, Vou procurar beleza. uma caixa. Procurar o quê? Uma caixa vazia. Porque não entendi porque tu riu. Você encontra por ali. Lembra que vocês estão num lugar que tem pilhas. Pilhas não, né? As paredes estão cobertas com estantes de livros, tá? Agora Você sim. acha caixas por ali. Agora eu durmo. Tá bom, então você entra assim e se enrola dentro de uma caixa. Eu dei risada porque eu já tive gato, porra. É óbvio que eu entendi essa referência. Ai, então beleza, vamos Eu aqui vou pra. Ah, antes de dormir eu vou cravar as runas, né? Uhum. Caralho. E vou. Tudo E bem. depois eu vou dormir. Eu penteio meus cabelos. Eu vou fazer um negocinho, tá, Vagnão? Então diga aí, vai lá. Eu vou procurar ali na estante um livro sobre a batalha. Qual batalha? A batalha dos que Azariel participou, entendeu? O dia dele. Tá. A grande batalha. A grande batalha. Faz um teste de inteligência Tá e ligado? investigação. É um pouco difícil com pouco tempo que você tem. Mas vai que você dá sorte. O que é? Desculpa. É investigação. Inteligência investigation. Saigon! Boa! É 16 é Você melhor vai que ali, fica procurando. Então você deve ser o último a dormir. Você fica entre as estantes, puxa livros, a tromba vai lá em cima, pega outros, mexe e tal. Você vê vários livros ali, muitas coisas de anatomia de criaturas
abissais, né? Criaturas do abismo, criaturas de Avernus. Você vê livros que falam que existem outras camadas e cada camada ela tem características diferentes. Tá bem... É um trabalho, talvez, de muitas vidas ali sobre Avernus e também de outros lugares que você não reconhece. Parece que outros planos de existência são estudados ali, tá? Porém, nessas que falam um pouco sobre Avernus, você encontra, sim, um livro que parece ter uma parte mais recente dessa história e ele deve conter, sim, escrito sobre a provável batalha. Só que aí você já encontra mais pro final ali da noite. Mas se você quiser ficar com o livro, coloca ele aí no seu inventário. Coloca... Eu pego o book lá e escrevo. É o Livro de Avernus, volume 15. Beleza. E aí vocês... Nossa, o mosquito pousou no meu óculos, que bizarro. Caramba, sério? Só te agradecer. Foi o mosquito. Ó, o Magal tá aí, agora o Mauro. Ele vai dar o tapinha de bunda na sua cara. Vocês descansam, dormem bem ali. Faz tempo, né, que vocês não dormem sob um teto, talvez um lugar que vocês até considerem protegido, tá? No meio ali do descanso, afinal não tem dia nem noite, né? O tempo só vai passando até que vocês se sintam cansados. No meio ali do seu sono, La Plata, você sente uma cutucadinha gelada, assim. Eita, nossa. Uma batida assim em você. Eu acordo. Eu abro o olho, né? Você abre o olho pra ver uma criatura feérica pequena voando assim, na altura da sua cabeça ali, né, dentro da caixa. As asas soltam pequenas fagulhas, parecem talvez ser um pozinho brilhante. E quando ela encosta em você é bem frio, né? Então você acordou com ela te cutucando assim, bem de levinho. Sai, mosquito. Sai. Você reluta em acordar, mas ela insiste em te cutucar, tá? Eu vejo que eles estão dormindo. Eu lembro da situação. Me espreguiço, aquela espreguiçada do gato, né? Que vai se esticando, fazendo aquele U. Estás aqui. Sou eu. Ele dá uma risadinha baixinha pra não ser ouvido pelos outros. Desculpa, eu esqueci teu nome. Stinking Bell. Ele faz assim, ó. Desculpa-me, Stinking Bell. Chegou a hora de você pagar a sua hora de trabalho. Sim. O que queres que eu faça? Vai dar até menos do que isso. Nesse lugar tem uma peça. Uma pequena peça de madeira. De cor quase azulada. Certo. Ela está em cima de um tabuleiro. Parece um jogo simples. Eu sei onde estás. Muito bem, muito bem. Quando você fala que você sabe onde tá, o olho dela parece aumentar assim de tamanho, sabe? Meio ávida, como se estivesse aflita, mas ao mesmo tempo perto ali de conseguir o que deseja. Você só precisa derrubar ela do tabuleiro. Os olhinhos brilhou agora. Não diga-me mais nada. E o La Plata sai assim, ó, em disparada, assim, ó, subindo pela... Você vai, tipo, direto? Você vai se preocupar em não acordar os seus amigos? Como é que você sai dali? Eu não tenho uma noção do que seja tarde, dia ou noite, mas o La Plata, ele quer pagar... Você vê que os outros estão dormindo, tá ligado? Os seus amigos estão dormindo. Eu vou... Vags. Oi. Eu não durmo. Ah, mas você fica tipo num transe, mas você tá sempre atento. Eu só fico ali parado por 4 horas. Tá, deixa eu só ver a característica se é tipo do sentinela ou se é, cadê? Blá blá. Reborn Traits. Deathless Nature, certo? Vamos anotar, Deathless. Anota aí. A última linha vai ser o que tu precisa ouvir. You can finish a long rest for hours. Se você ficar inativo, sem se mexer, não. Mas você tá bom. Então,
Beleza. Então você vê quando o La Plata ele desperta e tem uma criaturinha pequena voando assim perto dele, bem pequena mesmo, assim, do tamanho de uma fadinha, talvez um palmo ou até menos. Eles cochicham alguma coisa e o La Plata levanta da caixa assim, bem eufórico, e parece estar indo em algum lugar. Só dou aquela olhada assim, ó. Não sei, é coisa dele, né? Você vai se deixar notar que está ali acordado ou você só observa? Minha cabeça fez isso quando ele saiu andando. Tá, então você vê que pelo menos o Omar tá acordado. Eu vejo que ele tá acordado. E eu só vou andando em pontinha de dedos e vejo se ele tá me acompanhando, assim, ó. Aí eu vejo que ele tá me acompanhando. Eu volto pra trás. Vou pra frente. Eu tiro o sorriso da cara e falo, sério? Eu aponto com a tromba, vai? Tipo... Tu vê eu ficando invisível. Tô invisível. Ai, E tu vê do nada, tu vê uma. Só sente assim um rabo passando assim na tua tromba, assim, ó. Batendo assim na tua cara e. Escuta, né? Ele passando ali por trás de ti, pulando assim, ó. Beleza. De invisibilidade. Depois eu pergunto o que foi que ele fez, tá? Ok. Ele fica invisível e sai dali. Omar, a criaturinha, ela vê a interação ali de vocês, né? Aí ela olha assim. Aí ela junta as duas mãozinhas assim na frente. E ela olha pra você dando risada. Enquanto Monkel, valeu pelo follow. Receba as boas-vindas do canal. La Plata, você começa a subir as escadas. O lugar começa a girar assim ao contrário. Os discos subindo e descendo. Faz um save de Wisdom. As paredes parecem começar a derreter assim, né? Com os panos, né, que cobrem as paredes movendo devagar. Você fica um pouco desorientado, mas coloca a mão no corrimão, assim, fica firme e continua ali subindo. Gato, né? Você vai passando pelas plataformas e você, né, vê ali, vai escondidinho. Faz um teste de stealth. Pode fazer com vantagem, já que você não está sendo visto. Acho que aí vira... muito provavelmente... 1 minute, please. Um teste normal. Porque você usa armadura? Tô invisível. Por que virou um teste normal, só por curiosidade? Por causa da minha armadura. Nossa, tu usa armadura, beleza. Muito bem, então você vai se esgueirando. Em alguns momentos, as figuras, né, do mago, sempre uma por plataforma, elas parecem tipo, ouvir um barulho e você dá aquela baixada, a visão dele passa. Aquele que tava dissecando um imp, agora o imp já tá separado em várias partes, só que as partes estão cobertas por uma aura azulada assim, e elas continuam se mexendo. Então, tipo, a cabeça continua olhando, os braços se mexem, mas o corpo já tá todo separado assim, ele tá anotando os pedaços e tal. E aí você vai e sobe. A plataforma com o tabuleiro está vazia, e o tabuleiro tá lá, exatamente do jeito que vocês deixaram. E realmente uma única peça que você se recorda tem essa cor cinza pro azul, assim. Ela... Não tem ninguém na plataforma, certo? Não tem ninguém. Eu vou chegando perto, olho pros lados, subo. Ninguém. Só pra entender, ela tava num stand, né? Num bagulho mais elevado, né? Tá tipo uma mesa, só que a mesa em si ela é feita do mesmo material da torre e do mesmo material dos discos. Então é tudo um metal frio, assim, como se fosse uma única peça, né? Não parece ter sido forjada. Eu subo em cima da mesa, vou até próximo ao tabuleiro, vejo todas as peças ali que estão dispostas. Eu entro dentro do tabuleiro, olho pra todas, assim, sabe? Tipo assim, com o maior cuidado pra não pisar em nenhuma delas. Olho pro lado, olho pras plataformas, olho pra cima. Olho pra que eu tenho que derrubar. Eu derrubo todas elas. Tá bom, faz um save de inteligência. Eu tirei 2,18, agora vai ser um cagado. Save de inteligência. Quase! Tá assim, né? Deitado brincando. Você olha assim
Aí você tem o ímpeto, né, de mover as peças. Você vai tipo, com as patas, né, as garras, a cauda. E aí você olha, o tabuleiro ele se acende assim, né, as linhas que fazem as intersecções ficam num tom avermelhado assim. Aí você começa a olhar, ele parece puxar sua mente para alguns pontos assim. Uma pedra, uma das peças, ela dá uma tremida, você ouve o som da madeira contra a base de metal assim, fazendo um barulho. E quando você se dá conta, se você volta a si, você tá, tipo, movendo essa peça ali que tava tremendo. E você move ela, assim, pra um canto e desce da mesa, assim. E aí você fica... Você não consegue, tipo, voltar pra mesa. Você sente assim, eu já fiz a minha jogada, sabe? Sim, Você sim, sente sim. que sua vez passou. Lá embaixo, Omar, a criaturinha, ela tava com as mãozinhas assim, esperando. Aí uma hora ela... Ele não conseguiu. Desgraçado. E aí quando ela vai falando, você vê que a pele dela vai murchando assim, uns pedaços vão caindo, como se fossem pedaços de gelo, e aí por baixo é uma forma toda demoníaca, tipo uma asa de couro, mas a asa cheia de buracos, feridas. Eu falei com meu mestre. Droga, ele me condenou. Ela olha, ela vê que você ainda tá ali vendo. Vocês vão pagar. E puf, ela some numa nuvem de enxofre, assim. O que você vai fazer lá, Plata? Bom, já que agora eu não consegui, já fiz a minha jogada, né? Pra mim eu já fiz a minha jogada. Fico um pouco triste por causa que eu queria ter derrubado elas. Eu saio. Eu vejo se não tem ninguém me vendo. Ainda tá ainda a invisibilidade ainda tá por causa do Quanto tempo ela é? 1 hora? Ainda tá. Então, assim que eu sair, voltando pra escada, tem uma daquelas tapeçarias. Elas cobrem todas as paredes, assim, como se até, né, todas as paredes se mexessem. Elas têm vários desenhos, coisas tipo paisagens de Avernos e paisagens de lugares que você nem chega a reconhecer. Mas imagina que toda a parede, até onde você já subiu, ela tá coberta pelas tapetes. Não chega a ser o tapete, que é algo bem fino mesmo. Seria quase como uma bandeira ali, Assim, não, é que eu só ia querer puxar, tirar uma argolinha, não, mas eu já fiz muito caos. Eu só volto. Vou voltando ali, vou descendo ali com cuidado, ainda pra não ser visto. Na escadaria ela tá. Ela tem alguma coisa? Tem, tipo, é totalmente. Eu posso te perguntar. Tem algum objeto assim jogado ou é totalmente bagulho organizado aqui? A escada, você diz? É, na escada. Não, na escada todos os degraus são idênticos. Certo. Parecem também feitos do mesmo metal, só o corrimão que tem uma cor avermelhada. E a única coisa diferente é essa sensação, assim, quando você tá descendo, você enxerga como se a escada estivesse girando pra cima e você tá descendo, gera uma náusea, uma sensação estranha. E quando você tá subindo, é o contrário, a escada que parece estar descendo na sua direção. Mas fora isso, ela não tem nenhum sinal, nenhum objeto, nada deixado ali, é tudo bem esterilizado, assim, tá? Então, eu só desço até lá onde que a gente tava. No lugar ali perto da sua caixa, você vê só uma poça d'água e uns pedaços de gelo derretendo. Eu passo assim a mão na frente do Omar. Tu tá invisível, né? Tô invisível. Tô invisível. Eu tento puxar uma das argolas da tua tromba. Assim, ó. Sem ele perceber? Não, eu sei que ele tá com o olho aberto. Não, tudo bem. É que você puxar, ele vai sentir. Eu queria saber se você tentar arrancar sem ele ver. Tipo um Sly of Hands. Só quero mover ela, assim, ó. Tá bom, você puxa. Tá puxando a tua tromba aí, Omar. Quero só ver onde ele vai chegar com isso. E... Beijaste na minha caixa, hombre. É invisível ainda, né? Tô. Não. Foi seu amigo.
que ele queria contigo? Ele queria algo que eu tive que fazer. Aqui, hombre, lealdade se paga com trabalho. Mas chegará a hora que iremos despojar aqueles que têm um título aqui. E prepara-te para lutar. Eu tiro a invisibilidade, eu tô tipo assim, cara, eu tô na tua cara, assim, ó, tipo, assim, um bagulho bem incômodo. Tu vê a tromba já, tipo assim, ó. Só que tu é muito mais rápido, tá? Tu vai tirar. Não vou tirar. Vocês estão se agarrando, é isso? Eu não entendi ainda. não. Eu seguro ele assim, tá? Eu falo, Eu vou dar uma lambida nela. aquilo ali não é xixi. Tá bom, a gente pode ir pra próxima cena? Pronto, sim, sai. Meu Deus, gente, que desnecessário. Pra quê? Que isso, que Lembra da avó, isso? né? Não, lá veio o Leleco voltar com esses bagulhos daí. Beleza. Eu falo, isso daí não foi o seu amigo que fez, isso daí é o seu amigo. Ele disse que falhou com o mestre dele. O que aconteceu lá dentro? Meu amigo derreteu. É, aquela criatura que tava falando contigo. O Tinkerbell. Stink Bell. Era esse o nome dele? Fininho. Tinkerbell é foda. Interessante. Era Tinkerbell. Ele nos ajudou com Azudou. com duas. Melhor espanhol nós temos aqui. Esqueceu de nos curar. Tínhamos 2 amigos em perigo. E eu aponto ali pros 2. As coisas precisam ser feitas. Mas foram. De certa forma foram. Eles estão aqui. Ele não está mais. Bom, é um demônio, um diabinho a menos. É uma fada. Uma fada. Fala assim, certo? Eu não vou questionar o La Plata. La Plata deve estar... Fala nisso, senhor La Plata. Vai descansar. Precisaremos de você inteiro amanhã. Terei que procurar outra carra. A minha está molada. Eu vou procurar outra caixa e vou me deitar. Ok. Vocês então descansam, despertam depois ali de passados, né, algumas horas. Essas rolagens. Tudo bem. Vocês despertam. O Corum, você acorda um pouco incomodado. Talvez a posição na qual você dormiu, assim, o seu pescoço tá meio dolorido. Apesar de que, né, o lugar era até confortável, pensando nos últimos lugares que vocês tiveram que dormir, tá? E você acorda, assim, com um incômodo. Quando você vai tentar ajeitar o seu, né, a sua posição, alguma coisa do seu rosto bate, assim, no chão. Quando você se dá conta, assim, colocando a mão, você vê que da sua boca agora saem 2 presas, assim, grandes, curvadas pra fora, assim, como presas de javali, sabe? Os seus dentes aqui, caninos, dobraram e estão pra fora como presas de javali. Mas que inferno! É onde você está, Corum. Vocês veem ali, quando o Corum tá despertando, as presas assim pra fora, tortas, sabe? Bizarro, assim. Tu acorda do transe assim, né? Eu tenho uma serra. Queres que corte? Não, deixa as coisas desse jeito. Tá esquisito, mas por enquanto pelo menos não parece te atrapalhar, tá? Pra fazer as coisas.
Vocês já viram fenômenos assim, geralmente ser exposto ao icor demoníaco, sangue, vísceras em quantidades grandes pode gerar alterações na carne, né? Na pele, na composição. Às vezes bem mais drásticas, às vezes umas modificações menores. Tudo tinham. Tudo bem, vocês despertam ali, mais uma vez os servos trazem comida em abundância. O Mordecai encontra vocês ali embaixo, fez alguns cálculos e dentro das próximas horas ele tem um local provável que a Fortaleza Voadora deverá ser abastecida, tá? Ele pergunta se vocês têm alguma outra preparação ou se já querem talvez esperar no lugar. O que vocês pretendem fazer? Vocês querem chegar lá quando a máquina já estiver lá? Quando ela estiver se aproximando? Qual é o plano? Acho que quando estiver lá é melhor, né? Mais seguro. Se a gente vai ter certeza do lugar que tá. Mas se a gente chegar antes, a gente consegue... a gente não chama atenção chegando, a gente já vai estar lá. Se a gente estiver escondido ou em algum outro ponto. Uma pergunta. Alguém sabe como essa máquina é abastecida? Vocês já viram fortalezas voadoras se abastecendo no Styx. Elas ancoram, né? Elas continuam voando. Elas chegam próximo das docas. Existem dezenas delas espalhadas pelas margens do Styx. E aí quando elas se aproximam e atracam um mecanismo que fica embaixo da fortaleza voadora, que é uma espécie de duas aberturas, 2 sifões assim embaixo, eles começam a sugar as almas do Styx. E as almas vão sendo coletadas e consumidas para dentro da fortaleza voadora. Podemos criar uma distração. A fortaleza voadora é uma máquina gigantesca, tá? Eu acho que é uns 20 e poucos andares, né? Um bagulho assim. Só pra questão de... Que tipo de distração você está querendo? Se for de essa fotinha ali. Eita, porra! Essa fotinha ali. Muito bonito, velho. O espadão flutuante, irmão. Isso me lembra. Tantas lembranças, né, cara? Tem. Lembranças. Nisa careca. Hã? Rogar tancava isso aí, hein? Esse é o... Caralho, tem até a doca, mano. Essa é a maneira com que uma fortaleza voadora se abastece de almas no Styx. Caralho, vou colocar um desse no meu carro, velho. Então a parte de baixo ali quase toca o rio e ela começa a drenar as almas do rio, enquanto a doca segura ela no lugar, tá? Eu pergunto ali pra ele, né, pro Mordecai. Como de alguma forma não destruirmos, mas pelo menos danificarmos tal coisita para fazer com que os soldados, seja lá com o que for, vão até o local enquanto invadirmos tal fortaleza? Não sei se chamar a atenção, se vocês não vão querer conversar com a Zariel. Atacar chamando atenção não deve ser muito prudente. Existem várias forças, diabos alados e outras criaturas que protegem a fortaleza voadora. Não sei se essa abordagem vai ser a mais segura. Trabalho? Não é como alguns funcionários, assim, alguma... Bom, as castas designam o que cada um pode fazer dentro dos ofícios da fortaleza. As docas são administradas por criaturas de outras estirpes. Talvez acessar pelas docas pode ser uma possibilidade, se vocês conseguirem se passar por algum equipe de manutenção, mas acho difícil entrar na fortaleza com o mesmo pretexto. Podemos entrar como encanadores. Parece que já tentaram isso uma vez. 2 irmãos, não deu muito certo. É justamente essa história que eu escutei. E eles ainda tinham um dinossauro de montaria. Não, é impossível isso. Eles estão usando algum tipo de alucinógeno. Sim, eles andavam com cogumelo também. É bom. Foi a dica. Eu experimentei. Pode. Cresceu até cabelo na minha carequinha.
Bom, eu pensarei em formas de causar uma distração. Acho que E se falarmos Mas- que é o carteiro? Uma criatura uma vez tentou algo semelhante. Parece que seu nome era Beto. Era uma criatura montada. Este eu conheço. Ah! Não. É assim, eu acho que eu vi esse cara. Mas, Beto, carteiro. dito pelo nosso colega Mordecai, criar uma distração pode ser perigoso. Eu não vou me Devemos envolver. entrar Eu já estou pagando vocês escondidos. muito bem pra isso. Cadê aquele item que você ia arrumar pra gente antes de... O que vocês precisam? Eu preciso de plano. A gente Muito plano. precisa de uma chave que abra todas as portas pra gente poder entrar num lugar como esse. A chave da cidade. Eu posso providenciar uma. Cacete! Ela não vai abrir. Ela pode abrir todas as portas, mas tem cargas limitadas. Você tem uma lima? Laranja. Ele te olha assim, levantando a sobrancelha pra entender onde você quer chegar. Não, porque eu escutei um pessoal que anda roubando algumas máquinas. Essa alma. Eles têm usado Calma, uma lima e uma ligação direta. calma. Tem, Nossa, vocês tem estão como caóticos entrar demais pelo hoje. chão nessa fortaleza ou só voando? Bom, no momento que ela acoplar as docas, há um acesso direto. Senão é necessário voar. Tem alguma coisa que consiga fazer a gente chegar lá? Como Voando, se assim? precisar? Voando? Não, voando, nos fazendo chegar até lá, sei lá. Bom, eu já vou deixá-los próximo de lá. Vocês querem algo pra estar dentro da fortaleza? Não conheço magia de teleportação que são capazes não disso. assim, não assim. Como então? Ele fica meio. E depois ele que é o inteligente. Não, é que tá muito genérico. Assim, como assim? Tipo, chegar lá, ele já vai deixar vocês lá. Pelo Não, menos próximo chegar do lá lugar. Dentro da fortaleza, alguma Então, aí coisa- ele disse, não tem nenhuma magia de Faça entrada. teleportação que ele consiga pôr vocês lá dentro, assim. Eu não quero que você teleporte a gente pra lá, eu quero algum item que nos faça chegar até lá, voando até lá. Um item que dê capacidade de voar, eu posso providenciar pra um de vocês só, não para os 5. Talvez o item de abrir as portas seja útil. É. Tudo bem. Eu achei que vocês exigiriam mais, mas ok. Eu vou procurá-lo. Acertem os detalhes do Você plano. não tem uma varinha que solte meteoros nos outros, né? Ele olha assim. Não. Ele Não tem! adiantaria nada. Ele tem! Não adiantaria nada. As criaturas aqui têm imunidade a fogo. Mas Eu não a fico pedra. repensando se quando eu era um pequeno anãozinho eu deveria ter tido o sangue de feiticeiro. Não. Carecor me abençoou. Mas à vista a benção dele não funciona muito bem aqui. Eles são imune a fogo, não a pedra. Mas as bolas de fogo de Carecor não tem muito efeito. A pedra que vocês estavam observando? Não! Acha que devemos levá-la? Não, deixa a pedra aí. Leva a pedra, deixa a pedra, pega a pedra. Ele sai pra procurar o item que prometeu pra vocês. Vocês vão preparar o plano. O que vocês vão fazer? O Felgor começa a contar alguma história sobre tijolos deixados na porta de casa no Zeisburgo, tá ligado? Na hora que ele ia sair, o Hack. Senhor, Ele para Mordecai. assim na escada e olha pra você. Diga. pensei aqui cá com meus botões. Demorou pra pensar. Mas tem algum item mágico que possa ser trocado com Zariel por esse detento? Eu não tenho como saber. Sim. Hack é tipo muito abrangente, né? Não, eu perguntei se ele tem algum conhecimento. Não. Perguntei se- Não sei se ela estaria interessada em trocar ou barganhar, mas bom, eu disse que apelar pra compaixão dela pode ser uma opção, se vocês quiserem.
Tá, vai buscar o item. Quando ele sai, Ele sai. eu olho pro meu grupo de amigos ali. Ou seja, pra ninguém. Caralho. Eu sou amigo do Corum. Ou seja, pra ninguém. Já que meu outro amigo Drow morreu. Já que meu outro amigo Drow virou picolé. Seria útil nós pedirmos, depois de algum tipo de recompensa, alguma arma que seja mais efetiva aqui embaixo. Não sei se vocês concordam com isso. Pode ser. Acharia interessante com você e o Hack na frente. Seria interessante se vocês tivessem meios de ferir melhor essas criaturas que ficam tentando nos matar. Falou, KNJ. Falou. Valeu. Falou que NJS. Obrigado, hein? Valeu. Então, se vocês quiserem armas, tudo bem. O que eu quero dele é informação. Bom, vocês combinaram 2 itens e um item que vocês pediram é o item de abrir portas, que ele falou que vai providenciar. Então vocês podem pensar. Bem, vocês ficam ali então, né, pensando qual vai ser a estratégia a ser seguida ali pro plano. Enquanto isso ele se ausenta para pegar o item que foi prometido para vocês como primeira parte do pagamento. Vocês vão desenvolvendo ali as suas ideias e esse plano e essas ideias vão ficar para nossa próxima sessão. Oh, meu pai. Agradeço a todos por mais essa sessão caótica, como sempre, né? Mas não tem como ser diferente. E vamos lá, vamos aos nossos recadinhos finais de boa noite, começando com ele, Magal. Boa noite, gente. Se divirtam, joguem RPG, tomem água. E é isso. Beijo. Valeu, Leleco. Hombres, viva la revolução. Galera, obrigado por ter nos acompanhado aí essas sessões caóticas. E pelo menos agora com uma certa de uma forma toda semana, né? Esqueceu periodicidade semanal na mesma frase. Mas saiu bem, saiu bem. Eu pensei na zoeira, mas eu preferi melhor não zoar. Tá bom. Então, joguem bastante RPG, cuidem da saúde mental e galera, brigadão, hein? Valeu. E Yellow, seus recadinhos finais. Gente, obrigado por nos acompanhar até agora. Nós somos caóticos, nós vamos continuar sendo caóticos. O Wagner daqui a pouco vai ficar louco com a gente. Mas já são muitos anos já, né, gente? Mas é isso aí. A gente tá aqui porque... Pra que facilitar se a gente pode complicar, não é mesmo? Boa. É isso. Beijos, boa noite. Léo, seus recadinhos finais. É nóis, gurizada, tamo junto, muito obrigado. Pena que a sessão acabou, mas semana que vem tem personalidade nova. Boa. Tá tão boa. E finalizando o nosso campeão, Mosquito. Valeu, pessoal. Obrigado por todo mundo que ficou aí pra assistir a gente, que curtiu a nossa besteira, né? Olha essa voz. Até a voz é bonita, né? Vocês são ridículos, cara. Vocês são ridículos. Pra quem quer ver, para todos aqueles que ficaram até agora. Pra quem quer ver as suas habilidades de dança, qual é o Instagram pra seguir? Everynormalguy esqueci teu Instagram, me fudi. Bom, pessoal, cuidem da saúde, como o Leco fala. Vamos todo mundo aproveitar pra se divertir aqui com a gente. Pagnão, obrigado. Pessoal, obrigado. Mesa cheia, hein? Todo mundo, ninguém lambeu pedra hoje, cara. Isso aí. Muito bem, valeu, pessoal. Vou mandar a raidzinha lá pro Souls War RPG. Estão jogando Dungeons & Dragons também. E nos vemos em breve aí pra nossa próxima sessão. Valeu! Lá vem Zazá, hein? Lá vem Zazá.